Bom dia na graça de Deus. Tá assim um pouco reflexo aqui, talvez é por causa do sol que tem atrás. Espero que a câmera esteja tudo bem. Hoje não tá tão frio, mas a gente sempre sai de casa mais agasalhado. Depois aquela história, espirro, é isso, é misericórdia. Então, se inscreva lá no meu canal Comunidade Unida de Cristo e no YouTube Comunidade Unida de Cristo Helena, no YouTube. E quem está no YouTube, se inscreva lá na página Bíblia Diária Helena, no perfil cristã Helena de Almeida. E clamamos ao Eterno Deus para que venha nos ensinar. Cada dia a gente aprende a viver. Acho que é o reflexo do sol mesmo. Deixa eu dar uma viradinha aqui. O Senhor, cada dia que passa, o Senhor nos ensina a viver. A gente aprende cada dia. Cada dia. E a gente sabe muito pouco. Então vamos lá. Hoje nós entramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Isso aqui é bênção. Esse livro é bênção, gente. Igreja que não ensina Atos dos Apóstolos, meu Deus do céu. Igreja que não ensina as doutrinas dos apóstolos, tá deixando o povo enganado. Tá triste a situação no Brasil, mas Deus vai entrar em providência, em nome de Jesus. A igreja precisa voltar a pregar Atos dos Apóstolos, precisa voltar a pregar o Evangelho de Cristo, precisa voltar a pregar as doutrinas apostólicas de Cristo, os apóstolos de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos lá? Deixa eu ver se... Vamos ver se dá para fazer de uma vez o capítulo. Se não der, a gente faz de duas. Não tem pressa. O importante é a gente estar conectado com a palavra. E aqui começa assim. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Ok? Rezar. É essa palavra que os judeus falam mesmo. Rezar. Ok? Esqueça que judeu era... Não esqueça que Pedro era um judeu. Ele acreditava no Jesus como Messias de Nazaré. Ele acreditava no Messias de Nazaré como Messias de Israel. Ok? Ele acreditava. Ok? Mas eles tinham as rezas deles que eles faziam. Até hoje tem. Ok? Às vezes é um salmo. Às vezes são outras. Então ele ia para a hora nona, que é às 3 horas, que é a hora da misericórdia. Gente, eu aprendi isso ontem. Os protestantes já começaram a me jogar pedra. Eu fui falar para uma pessoa protestante sobre essas horas que os judeus oravam. Gente, já me jogaram pedra já. Gente, se liberta do protestantismo. Eles só sabem jogar pedra, igual os fariseus da época de Cristo. Depois que eu descobri isso, minha cabeça mudou. Tudo que você vai falar, a pessoa joga pedra, te joga a Bíblia sem saber interpretar a Bíblia. Preste atenção. Quando essas pessoas começam a condenar tudo, criticar tudo, joga um monte de versículo bíblico sem saber o que está falando, do meio protestantismo, para de falar, porque não vale a pena ficar discutindo pessoas assim. E olha, ontem nós estávamos falando sobre essas orações no meu grupo de mulheres. Só quem quiser participar do meu grupo de mulheres, escreve aí embaixo, eu quero, mas eu já digo logo que às vezes eu tenho umas mensagens pesadas que as pessoas não gostam de ouvir. Eu deixo logo avisado. Depois eu falo, nossa, Melana, eu não sabia que você era assim. Dependendo, quando a Bíblia, algum versículo é revelado, até aqui nas minhas lives, tem gente que não gosta, mas vamos lá, para a glória de Cristo, não é para minha glória, eu não ganho nada com isso, a única coisa que eu vou ganhar é aquilo que
que Deus aprovar e me recompensa no céu. Ok? Vamos lá. Ixi, agora é um mosquito aqui arrodeando. Então, gente, hora nona, gente. Sabe qual é a hora nona? É a hora que Cristo morreu, 3 horas da tarde, chamado 15 horas nos nossos horários. Hora nona. No judaísmo, o dia começa a contar às 6 horas da manhã. Aí tem pessoa que você vai passar essa informação, ela fica com raiva. Meu Deus do céu. Senhor, liberta meus filhos do protestantismo e leva eles para o evangelho. Aleluia. Vamos lá. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. E pode falar rezar. Não pode para você. Eu não tenho nada contra essa palavra. Vamos lá. E nem contra a hora nona. Não tenho nada contra a hora nona. Ok? Nisto levavam um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias a porta do templo chamada Formosa. Então ali tinha uma das portas do templo. O templo tinha várias portas, uma delas chamava Formosa. Ok? Formosa para nós é uma coisa muito bonita, né? Mas ali eles colocavam aquele coxo aleijado para ficar pedindo esmola. Ok? Até hoje, quando a gente sai da igreja, ou perto das igrejas, aqui na Itália, tem muita igreja católica. Muita, muita, muita. O bairro que eu moro não tem aqueles que dizem que conhecem a Bíblia mais que todo mundo. Não tem. Não tem. O bairro que eu moro tem muitas e muitas igrejas católicas. Mas não é igual ao Brasil, não. As igrejas católicas daqui é diferente do Brasil. Mas eu percebo que sempre tem alguém lá fora pedindo, esperando alguém sair para pedir esmola. Então ali foi levado o coxo, o aleijado, na porta do templo, que o templo era muito grande e tinha uma porta que chamava Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Aqui está escrito, ok? Atos 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Ok? Eles já pediram logo. Falou, eu já pedi logo, porque vai que ele sai daí sem dinheiro, já vou pedir logo na hora que ele estiver entrando. Então ele implorou Pedro. Quando ele viu quem? O aleijado, o coxo, aquele homem paralítico. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Você está pedindo uma esmola, Deus quer te dar muito mais. O Senhor quer te dar muito mais se você deixar. Agora, se você só souber protestar, nem esmola você vai ganhar. Jesus, socorro, livra-nos, Pai. Tem misericórdia, Pai, daqueles que só sabem protestar. Então vamos lá. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Olha para nós. Agora Pedro já estava cheio do Espírito Santo. Mas Pedro já não tinha Espírito Santo. Ele era judeu. Jesus soprou o Espírito sobre ele. Pois é, tudo isso. Mas ele precisava ser revestido do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Recebeu os dons. Os dons foi ali naquele dia. Ok? E agora Pedro sai para pregar. Primeira pregação de Pedro foi naquela casa que estava reunida 120 pessoas, que 3.000 pessoas se converteu no dia da festa de Pentecostes, Shavuot. Aleluia, glória a Deus. Aí depois Pedro falou que vamos lá para o templo rezar na hora nona, às 3 da tarde, às 15 horas. Vamos lá rezar.
Okay? Rezar, rezar. Você tem... Ah, não quero falar rezar. Então, citar uns salmos. Citar os textos que eles tinham escritos já. Ok? Eles têm. Você não sabe, não? As pessoas acham que reza é só coisa de católico. Não, os judeus têm livros de rezas. Chama tefilá. Ok? Tefilot. É no plural, fica tefilot no feminino, tefilot no plural, tefilot deve ser no feminino. Gente, eu aprendo um pouquinho de nada do hebraico. Pouquinho, mas o que eu sei que é tefilá, oração, a reza, e tefilot é no plural. Ok? E tefilot é porque é uma palavra feminina. Ok? Tefilot. E tem tefilim também. Tem tefilim. Tefilim são salmos. Tefilim. Aí já entra no masculino por esse caso. Tefilim. Então, tefilot, tefilim. Deus seja louvado. Então, Pedro estava indo ali fazer as tefiloto, ou o tefilim, o salmo. Ok? Deus seja louvado. E o homem pediu uma esmola para eles, para Pedro e João. Pedro e João. Primeira vez que Pedro e João tá em público. A primeira pregação dele foi na casa. Preste atenção, vê no capítulo 2. Aleluia. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Pedro, porém, diz: não tenho nem ouro e nem prata, eu não tenho moeda nenhuma. Ele diz tipo: olha, eu não tenho a moeda nem de R$1, nem de R$2, nem uma nota de 5 euros, R$5. Não tem nem ouro nem prata, nem a moeda menor e nem a moeda maior. Pedro, porém, disse: não tem nem ouro nem prata, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Gente, tem riqueza maior que essa? Gente, não tem riqueza maior que essa, gente. Pedro podia ter dado R$1.000 para aquele homem, gente. Uma hora R$1.000 ia acabar. Ok? Tem muita gente por aí dando dinheiro. Mas e o milagre? Não, milagre agora não existe mais não. Isso era só para aquela época. Vai atrás dessas pessoas aí que você vai ficar atrasado. Não vai, sua fé não desenvolve. Vamos lá. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o imediatamente, os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé. E andava. Tem pessoas aí que, quando tem algum problema, que dá derrame, gente, gasta, faz um monte de cirurgia, faz um monte de terapia, e não volta a ser 100% como era antes. O paralítico levantou, deu um salto, ficou de pé e começou a andar. Na hora. Ah, mas os religiosos se incomodam. Ah, os religiosos vai dizer um monte de coisa aí, ó. Porque os religiosos negam o poder do Espírito Santo, sabia disso? Sabe quem são os religiosos? Aqueles que pregam a Bíblia todinha, mas não creem em milagre. Como os fariseus e saduceus. Vamos lá. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Ei! Só aquele paralítico sabia a alegria que ele estava. Só quem está na situação do paralítico sabe o que é um milagre. Todo o povo viu andar e louvar a Deus.
E aí, nossa, todo mundo começou a olhar para aquele homem. Mas não é aquele que estava lá pedindo esmola? Você tem certeza? Mas quem fez ele andar? Nem o melhor médico de Jerusalém não pode fazer isso. Não é? Tinha muita gente ali, na hora nona eles iam para o templo fazer as rezas, as orações, as tefilá, ok? As tefilot. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo. E encheram-se de espanto e pasmos pelo que tinha acontecido. Mas veja o que eles começaram a fazer com Pedro e João. Para você não ser perseguido, não busca dom de Deus, não tem mais. Não, batismo do Espírito Santo, não. Gente, misericórdia, fuja desse povo. Fuja. Gente, eu comecei a ler a Bíblia primeiro de me filiar em uma igreja, eu comecei a ler a Bíblia. Eu visitei uma igreja, só visitei e ganhei o Novo Testamento. Mas eu já estava ali aprendendo um pouquinho sobre Jesus de Nazaré. E eu ganhei aquele Novo Testamento. Aí eu voltei para casa e comecei a ler aquele Novo Testamento. Comecei a ler. E aí eu vi tanta coisa maravilhosa naquele Novo Testamento, tanta coisa maravilhosa. E aí, só que a igreja que eu ia não acreditava em milagres, nos dons. E eu fazia umas perguntas, mas eles não sabiam me responder direito. Mas um dia eu vi que tinha igreja que acreditava nos milagres. Louvado seja Deus. Vamos lá. Louvado seja Deus. Reconheceram seu mesmo coxo que sentava para mendigar à porta formosa do templo e encheram-se de espanto e pasmos pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, ele ficou perto de quem fez o milagre. Se esses homens fez eu andar, eu vou ficar perto deles. Você está perto de gente que crê no milagre ou você está perto de pessoas negativas? Eita! Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. Agora já estava em outra porta, agora na porta chamada Salomão. À vista disso, falou Pedro ao povo: homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou homens de Jerusalém. Israel é a tradução que colocou, que é moderna, mas seria homens de Jerusalém, ok? Era assim que ele chamava na época. Ok? Homens de Jerusalém, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Okay? Enfim, seja o que for, estava todo mundo assustado, olhando para Pedro e João. Até então era o Nazareno que fazia os milagres, mas o Nazareno tinha morrido, desapareceu. O Nazareno apareceu para 500 pessoas que seguiam ele e que seguiam os apóstolos. Mas o Nazareno não foi no templo, onde tinha milhares de pessoas. O Nazareno não foi depois da ressurreição. Ele foi para Galiléia. Ele entrava na casa ali que estavam todos reunidos. Ok? Vamos lá. Então eles acharam que realmente o Senhor Jesus tinha morrido e acabado tudo a história do cristianismo, que nem tinha esse nome ainda na época.
a história do Nazareno. Nazareno era um dos nomes que eles tinham dado para o Senhor Jesus. E aí Pedro falou, por que vocês estão olhando para a gente como se fosse a gente tivesse feito esse milagre? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Sempre que você for lembrar para a descendência de Abraão, você sempre ora Abraão, Isaac e Jacó. Quer orar por Israel? Ore para a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Jacó é Israel. Pode orar por Israel, descendência de Jacó, mas não só por a descendência de Jacó, de Abraão e de Isaac também. Porque os apóstolos sempre citam Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, o Nazareno do caminho, aquele que vocês negaram, que entregaram para ser morto. Era assim que Pedro pregava, viu? O Deus de Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, que vos entregaste e negaste perante Pilatos, quando este resolvera soltar. Eles já tinham levado para Pilatos. Pilatos estava todo atrapalhado. Pilatos sabia que o Senhor Jesus não tinha cometido nenhum crime digno de morte, ainda mais morte de cruz, que era uma das mortes piores que existia. Ok? E Pilatos estava sem jeito e falou, olha, vamos soltar ele, eu solto, eu dou liberdade para um homem na Páscoa. Não, ele não, pode matar ele, pode crucificar ele. Solta Barrabás. Até hoje eles estão seguindo Barrabás. Quem é Barrabás? Barrabás era um político que atacava os romanos. Depois da morte de Cristo, o grupo de Barrabás cresceu muito. Quando foi no ano 70 da era cristã, eles acharam que podia vencer os romanos. Só que Jerusalém foi destruída e muita gente inocente morreu, sofreu por causa daquilo. Mas o Barrabás, ele ressuscitou, viu? O Barrabás, ele ressuscitou. Ressuscitou os ideais, não é a pessoa. O único que ressuscitou é Jesus de Nazaré. Está glorificado. Mas o Barrabás, os ideais dele, ressuscitou. E tem muita gente por aí seguindo Barrabás, achando que está seguindo o leão da tribo de Judá. Tem um falso leão, cuidado. Tem um falso leão. Tem um Barrabás. Você sabe o que é Barrabás? Filho do pai. Não é Jesus que significa Barrabás. É filho do pai. Mas era o pai se referindo pode ser a Deus, né? Filho do pai. Talvez o filho de Elohim, se fosse uma tradução assim. Mas filho do pai, normalmente, tinha também o nome do pai, né? Barrabás é filho do pai. Pode ser filho do pai Abraão, filho do pai Jacó. Só fala Barrabás, que significa filho do pai. Okay? Como o Senhor Jesus é filho do pai, por isso que tem gente que fala assim, que era o mesmo nome. A palavra Jesus significa salvação. Ok? Mas ele é filho de Elohim. Sim. Bom, gente, eu vou... acabou a live aqui, eu vou desligar e peço a vocês que se inscrevam lá no meu canal, Bíblia Diária, Bíblia Diária Helena no Facebook, perfil do Facebook para seguir, que não sei se dá para mais para responder amizade, para seguir Cristelene de Almeida. E quem vai para o YouTube, Comunidade Unida de Cristo. E eu vos abençoo. A bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos abençoo. Eu vos abençoo com a bênção da saúde, em nome de Jesus. A bênção da paz e a bênção
da prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos abençoo. Todos aqueles que seguem minhas lives, meus vídeos, eu abençoo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Bênção da saúde, bênção da paz, bênção da prosperidade. Até a próxima, Shalom.